Minha namorada pediu um tempo para se encontrar. Dormiu com outros homens e voltou implorando. Mas eu recusei. O que aconteceu depois a deixou sem palavras, porque foi exatamente assim que meu relacionamento de 5 anos com a Helena começou a desmoronar numa noite comum de quarta-feira. Não tinha nada de especial naquele momento, só nós dois e algumas sobras do nosso restaurante tailandês favorito. Mas foi ali que ela me surpreendeu com aquelas palavras absurdas. Acho que precisamos de um tempo. Agora, eu não sou o tipo de cara que entra em pânico facilmente. Construí minha vida de forma sólida. Tenho minha casa, uma carreira estabilizada na área de TI, e prefiro manter as coisas simples. Por isso, aquele anúncio me pegou de surpresa por um segundo. Então percebi. Helena queria espaço. Ok, pensei. Se ela quer isso, tudo bem. Mas não seria sob o meu teto. Mantive a calma, coloquei o garfo na mesa, olhei-a nos olhos e disse: se você precisa de um tempo, pode ter. Mas essa é minha casa, então você vai precisar arrumar suas coisas e decidir onde vai ficar. Ela me olhou com uma expressão de incredulidade, como se eu tivesse sugerido que ela morasse em outro planeta. Sério? Ela perguntou. Sim, sério, respondi. O que ela esperava? Que eu ficasse ali esperando enquanto ela tentava se encontrar? Se alguém não tem certeza de você, por que você deveria esperar enquanto essa pessoa toma uma decisão? Eu não estava interessado em ser a rede de segurança de ninguém. Para o crédito dela, ela não discutiu muito. Talvez esperasse que eu brigasse para que ela ficasse ou que implorasse uma explicação, mas não sou o tipo de pessoa que implora para alguém estar na minha vida, nem mesmo Helena. No final da noite, ela fez as malas e ligou para a irmã, pedindo para ser buscada. Ficou na porta por um momento, parecendo querer dizer algo, mas eu apenas abri a porta e a segurei. Isso é o que acontece. Se alguém quer ir embora, você deixa. Não fica segurando e fazendo a pessoa se sentir presa. Você deixa ir. Quando a casa ficou silenciosa, eu fiquei sentado na sala, olhando para o pad thai meio comido na mesa de café. Não parecia uma cena emocional grandiosa. Foi mais um momento de ombro de quem dá de ombros. Eu não estava com o coração partido ou devastado. Estava apenas irritado. Eu havia construído uma vida onde Helena teve todas as oportunidades de ser feliz. E ao invés de conversar comigo sobre o que a incomodava, ela escolheu o caminho mais fácil. Pedir um tempo. No dia seguinte, empacotei as poucas coisas que ela deixou para trás. Alguns produtos de higiene pessoal, um par de moletons dela que ela sempre pegava emprestado de mim e sua cópia amassada de orgulho e preconceito. Coloquei tudo em uma caixa e a deixei no armário do corredor. Se ela quisesse suas coisas de volta, poderia pedir. Eu não ia correr atrás dela com um pacote de coisas. A vida sem Helena no começo não mudou muito. Eu ainda acordava às 6 da manhã, ia para a academia e passava os dias trabalhando em projetos para clientes. A casa estava mais silenciosa, mas isso não era necessariamente algo ruim. Eu tinha mais tempo para pensar, mais tempo para focar em mim mesmo. Não é que eu não me importasse com Helena, eu só não ia deixar a ausência dela desestabilizar minha vida. O que realmente me incomodou foi como ela saiu tão facilmente. Eu comecei a revisar mentalmente os últimos meses, me perguntando se eu tinha perdido algo. Havia sinais de que ela estava infeliz? Momentos em que eu deveria ter notado que ela estava se afastando? Eu não achava que sim. Nosso relacionamento não era perfeito, mas também não estava à beira da morte. Não brigávamos muito e, quando brigávamos, era por coisas bobas como o que pedir para o jantar ou quem deixou a tampa da pasta de dente aberta. Coisas normais de casal. Helena nunca mencionou que se sentia presa. Ela nunca me deu nenhum aviso real de que estava pensando em dar um passo atrás. Ela simplesmente decidiu e isso foi o que mais me irritou. Relacionamentos deveriam ser parcerias. Você não decide unilateralmente fazer uma pausa. Você conversa, resolve as coisas juntos, mas ela não me deu essa chance. Ela tomou a decisão e esperava que eu ficasse ali, só esperando até que ela estivesse pronta para voltar. Não, obrigado. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de amigos e familiares que ficaram sabendo do que aconteceu. Minha irmã me ligou primeiro. Ela foi embora assim, de repente? Perguntou mais chocada do que eu. Dei a versão resumida da história e ela foi rápida em me garantir que eu havia tomado a decisão certa ao não implorar para que Helena ficasse. Não deixe ela passar por cima de você, disse ela. Se ela não sabe o que tem, o problema é dela. Depois foi a vez do Alex, meu melhor amigo e terapeuta não oficial. Ele apareceu na minha casa uma noite para ver como eu estava. Ele não era muito de dar conselhos motivacionais, mas apontou o óbvio. Você escapou de um grande problema, cara. Se ela está tão indecisa agora, imagina como ela agiria em uma crise real. Isso ficou comigo. Se Helena não conseguia lidar com as oscilações normais de um relacionamento, o que aconteceria quando a vida ficasse realmente difícil? E se nós fôssemos casados? E se houvesse filhos envolvidos?
Foi melhor descobrir isso agora, antes que as coisas ficassem mais complicadas. No final da semana, eu senti que havia feito as pazes com toda a situação. Se a Helena queria o tempo dela, que tivesse. Eu não ia correr atrás dela nem perder meu tempo me perguntando o que ela estava fazendo. Esse é o problema com as pessoas que dizem que precisam de espaço metade do tempo. Não é sobre se encontrar, é sobre descobrir se a grama do vizinho é mais verde. E se acham que podem voltar para você depois de verem o que há por aí, estão redondamente enganados. Eu sabia que merecia algo melhor do que isso e não estava disposto a me contentar com alguém que não via o meu valor. Então, continuei em frente, confiante de que tomei a decisão certa. E, para ser sincero, isso me fez sentir muito bem. Não demorou muito para que as fofocas começassem. Quando alguém se muda, especialmente quando você mora em um bairro pequeno e tem muitos amigos em comum, os rumores se espalham rápido. Eu não sou o tipo de pessoa que vai por aí anunciando: "Ei, a Helena pediu um tempo, então ela se foi." Mas aparentemente ela não teve o mesmo nível de discrição. No começo eram apenas pequenas coisas. Um amigo meu, o Jordan, me mandou uma mensagem cerca de uma semana depois da Helena ter ido embora. "Ei, cara, espero que você esteja bem. Encontrei a Helena no cais ontem à noite. Ela parecia diferente." Diferente? O que isso queria dizer? Eu não respondi de imediato porque não estava a fim de decifrar a sutileza dessa afirmação. Também não pedi mais detalhes ao Jordan. Deixa ela ser diferente. Ela não era mais meu problema. Mas aí, alguns dias depois, a Lauren, outra amiga, me ligou. "Não sei se eu deveria te contar isso." Ela começou. O que sempre é uma ótima linha de abertura quando alguém vai te contar algo que você provavelmente não quer ouvir. "Eu vi a Helena com um cara no bar ontem à noite. Eles estavam bem, digamos, confortáveis." Essa palavra ficou na minha cabeça. Não porque eu me importava com o que ela estava fazendo. Eu falei sério quando disse que ela podia ter o espaço dela, mas porque isso confirmou algo que eu já desconfiava. Esse tempo não tinha nada a ver com autodescoberta, ou o que ela alegava. Era sobre ver o que mais havia por aí. E, claramente, ela não estava perdendo tempo. Agradeci a Lauren. Disse que eu apreciava a informação e desliguei. Não fiquei com raiva. Pelo menos, não achava que estava. Também não estava com ciúmes. Se é que eu posso dizer isso, fiquei um pouco ofendido. Foram 5 anos juntos, e a primeira coisa que ela faz depois de ir embora é ir para um bar com outro cara. Não era nem sobre eu querer que ela voltasse. Era sobre respeito básico. As fofocas não pararam por aí. Na semana seguinte, mais pessoas começaram a dar suas atualizações não solicitadas. Minha vizinha Janice me parou lá fora enquanto eu estava cortando a grama. "Ei, Noah!" ela disse, se inclinando sobre a cerca como se tivesse uma fofoca quente para contar. "Eu vi a Helena correndo com um cara ontem de manhã. Ele é novo, né? Nunca vi ele por aqui." Eu só dei de ombros. "Provavelmente", respondi. "Não importa para mim." Janice me olhou com uma expressão que não sabia se eu estava realmente indiferente ou só estava fingindo. Mas aquela era a verdade. Não importava. Se a Helena queria correr por aí com caras aleatórios ou jogar o jogo da conquista, o problema era dela. Eu tinha coisas mais importantes para me preocupar, como manter o meu jardim em ordem e focar na minha própria vida. A parte engraçada é que eu nem estava tentando descobrir o que a Helena estava fazendo. As pessoas é que não paravam de me contar. É como quando alguém te diz para não pensar em algo, e de repente, isso é tudo o que você consegue pensar. Eu não pedi por essas atualizações, mas elas foram chegando até mim mesmo assim. O sinal mais claro, porém, veio da própria Helena, ou melhor, das redes sociais dela. Eu não estava vigiando ela, só para deixar claro. Mas uma noite, eu abri o Instagram para verificar algo e o perfil dela apareceu no meu feed. Você sabe como funciona o algoritmo. Ele mostra o que acha que você quer ver. E aparentemente, ele achava que eu queria ver as histórias da Helena. Lá estava ela, rindo no fundo de uma foto de outra pessoa, sentada em frente a um cara que eu não conhecia. Ele tinha aquele visual tentando demais, com uma camisa justinha, barba bem feita, o tipo de cara que provavelmente passa mais tempo tirando selfies do que realmente aproveitando a vida. Eles estavam em um restaurante chique no centro da cidade, um daqueles lugares que a Helena sempre queria que fôssemos, mas nunca se dava o trabalho de planejar. Ver ela lá, sorrindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, me fez balançar a cabeça. Não é que eu estivesse ferido. Não estava. Mas foi decepcionante de uma forma que eu não esperava. Depois de todos esses anos juntos, eu teria pensado que ela tiraria pelo menos um tempinho para refletir ou, sei lá, mostrar um pouco de respeito pelo que tivemos. Em vez disso, ela estava lá fora agindo como uma mulher solteira que nunca esteve em um relacionamento. Era como se eu não existisse.
Fechei o Instagram e não olhei o perfil dela novamente depois disso. Não precisava. O que ela estava fazendo? Que continuasse fazendo. Eu não tinha interesse em fazer parte da audiência dela. Uma coisa que me incomodou, porém, foi a forma como ela estava contando a situação para as pessoas. Uma amiga em comum, a Rachel, me ligou uma noite. Então, a Helena me disse que vocês dois estavam dando um tempo, comentou Rachel, com um tom de ceticismo, mas fez parecer que fosse uma ideia dela. Minha ideia? Isso me fez rir. Rachel, eu não sei o que ela te contou, mas vamos esclarecer as coisas. Foi a Helena quem pediu o tempo, não eu. Eu apenas disse a ela que não poderia ficar aqui enquanto tentava se entender. Ela precisava de espaço. Então eu dei. Rachel suspirou. Pois é, mas não é assim que ela está contando. Ela está fazendo parecer que foi você quem a afastou. Isso não me surpreendeu. A Helena sempre teve uma forma de distorcer as coisas, sempre fazendo-se passar pela vítima. Eu não ia perder meu tempo tentando corrigir a narrativa dela. Se as pessoas quisessem acreditar na versão dela, tudo bem. As pessoas que realmente importam sabiam a verdade, e isso era o suficiente para mim. A parte mais irônica de tudo isso foi que, quanto mais ouvia sobre as escapadas da Helena, mais confiante eu me sentia na decisão de deixá-la ir. Ela não era a pessoa que eu pensava que fosse, ou talvez fosse, e eu só não tinha prestado atenção. De qualquer forma, eu não sentia que tinha perdido nada. Se alguém, na verdade, perdeu alguma coisa, fui eu. Ao invés de estar preso a uma relação que me desgastava, eu estava livre. E honestamente, parecia que tinha escapado de uma dor de cabeça de longo prazo. Sempre que alguém me falava sobre outro cara com quem ela foi vista, eu só assentia e seguia em frente. Isso virou uma piada entre mim e o Alex. Cara, ela está passando por eles como se fosse um buffet, ele disse uma noite. Eu ri, porque não estava muito longe da verdade. A Helena não estava se encontrando. Ela só estava tentando preencher algum vazio com a atenção de caras aleatórios. E isso já não era mais meu problema. No final da segunda semana, os sussurros começaram a diminuir. Talvez as pessoas tivessem se cansado de me manter atualizado, ou talvez as peripécias da Helena já não fossem mais tão interessantes. De qualquer forma, eu comecei a sentir um alívio. Eu não precisava ouvir sobre a vida dela. Eu estava ocupado vivendo a minha. A questão é que, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. Helena me mostrou que ela não estava comprometida conosco. Ela queria ver o que mais havia por aí. E eu não estava disposto a impedi-la. Mas também não estava disposto a esperar por ela. Eu tinha minha casa, minha vida e minha dignidade. E isso valia mais do que qualquer relacionamento com alguém que não sabia o que queria. 3 semanas depois de Helena ter ido embora, recebi uma mensagem dela, do nada. Só 4 palavras. Podemos nos encontrar? Sem nenhum oi, sem perguntar como eu estava. Só isso. Sinceramente, eu ri quando vi. Depois de tudo, e agora ela queria conversar? Eu não ia me jogar de cabeça em uma oportunidade de sentar e discutir qualquer coisa que fosse sair da cabeça dela. Mas também não sou o tipo de pessoa que deixa as coisas sem solução. Então, respondi. Quando e onde? Ela sugeriu o parque para o qual sempre íamos. Aquele lugarzinho no centro onde passávamos horas fingindo que a vida não estava tão agitada quanto realmente estava. Eu aceitei, principalmente porque queria ver qual desculpa ela ia tentar me dar dessa vez. Uma parte de mim já sabia que isso não seria um pedido de desculpas. Seria alguma tentativa rasa de justificar suas ações. No dia do encontro, cheguei 10 minutos antes. Não porque eu estivesse ansioso, mas porque não queria dar a ela a satisfação de chegar primeiro e sentir que estava no controle da situação. Peguei um café no caminho e me sentei em um banco perto da grande fonte, tomando aos poucos enquanto esperava. Quando ela chegou, percebi 2 coisas. Primeiro, ela parecia ter passado esses dias todos pensando demais. Estava com o cabelo preso, sem maquiagem, usando aquele suéter largo que ela sempre pegava quando sentia culpa por algo. Segundo, ela parecia menor de alguma forma, não fisicamente, mas de uma maneira que deixava claro que ela não estava tão confiante quanto quando saiu da minha casa 3 semanas antes. Ela me viu, acenou de forma meio desajeitada e foi até onde eu estava. Eu não me levantei. Apenas me recostei na cadeira e assenti. Se ela quisesse conversar, teria que fazer o esforço. Eu não estava ali para facilitar as coisas para ela. Obrigado por me encontrar. Ela começou se sentando. Eu não respondi. Apenas ergui uma sobrancelha e esperei ela chegar ao ponto. Deixei ela se sentir desconfortável um pouco. Ela merecia. Então começou uma longa explicação, cheia de rodeios, sobre como ela estava se sentindo perdida e confusa quando pediu o tempo. Tentou fazer parecer que estava fazendo um favor a mim, saindo para tentar se entender. Eu não queria te arrastar para baixo enquanto tentava lidar com meus sentimentos, disse ela, evitando o contato visual. Isso me fez rir.
Falei, sem esconder a ironia. Me arrastar para baixo? Eu não era o problema. Minha vida estava estável. Quem estava perdido era ela. E de algum jeito ela conseguiu se convencer de que sair de casa foi um ato altruísta. Eu só precisava de tempo, ela continuou, como se estivesse fazendo algum tipo de reflexão profunda sobre a relação. Como se ela tivesse feito algum tipo de viagem interior por mim. Eu quase revirei os olhos. Quando ela finalmente parou de falar, eu disse, mantendo o tom neutro. E como esse tempo funcionou para você? Isso a pegou de surpresa. Ela piscou várias vezes, claramente não esperando que eu fosse tão direto. Foi revelador, ela disse, hesitante. Eu não precisava de mais explicações. Aquelas palavras me disseram tudo o que eu já sabia. Ela tinha saído à procura de algo fora do relacionamento, tentando preencher um vazio. E no fim, eu tinha deixado ela ir. Não porque não me importasse, mas porque não iria mais esperar por alguém que não sabia o que queria. Ela pensou que poderia voltar quando tudo estivesse esclarecido. Mas a verdade era que eu já estava resolvido. As coisas iam seguir seu curso. E se a Helena se arrepender no futuro, tudo bem. Mas eu já não estava mais disposto a voltar atrás. O tempo que ela pediu era mais do que o necessário para eu entender que era hora de seguir em frente. Percebi que estava dando a você por garantido, que não estava valorizando tudo o que você trazia para o relacionamento, disse ela, com a voz cheia de ceticismo, mas tentando fazer parecer que fosse uma boa ideia. Minha ideia? Isso me fez rir. Rachel, eu não sei o que ela te contou, mas vamos ser claros. Foi a Helena quem pediu o tempo, não eu. Eu só disse a ela que não poderia ficar por aqui enquanto ela tentava se entender. Ela precisava de espaço, então eu dei. Rachel suspirou. Pois é, mas não é assim que ela está contando. Ela está fazendo parecer que você a empurrou para fora de casa ou algo assim. Isso não me surpreendeu. A Helena sempre teve uma forma de distorcer as coisas para se fazer passar pela vítima. Eu não ia perder meu tempo tentando corrigir a narrativa dela. Se as pessoas quisessem acreditar na versão dela, tudo bem. O que importava era que as pessoas que realmente significavam algo para mim sabiam a verdade. E isso já era suficiente. A parte mais irônica disso tudo foi que, à medida que eu ouvia sobre as escapadas de Helena, mais confiante eu me sentia na decisão de deixá-la ir. Ela não era a pessoa que eu pensava que fosse, ou talvez fosse, mas eu só não estava prestando atenção. De qualquer forma, não sentia que tinha perdido nada. Na verdade, eu sentia que tinha escapado de um grande problema. Sempre que alguém me contava sobre outro cara com quem ela foi vista, eu só assentia e seguia em frente. Isso virou até piada entre eu e o Alex. Cara, ela está passando por eles como se fosse um buffet, ele disse uma noite. Eu ri, porque não estava longe da verdade. Helena não estava se encontrando, ela estava apenas tentando preencher qualquer vazio com a atenção de caras aleatórios. E agora, isso não era mais meu problema. No final da segunda semana, os sussurros começaram a diminuir. Talvez as pessoas tivessem se cansado de me atualizar, ou talvez as atitudes de Helena já não fossem tão interessantes. De qualquer forma, comecei a sentir um alívio. Eu não precisava mais ouvir sobre a vida dela. Estava ocupado vivendo a minha. A coisa é que, quando alguém te mostra quem realmente é, você deve acreditar. Helena me mostrou que ela não estava realmente comprometida com o nosso relacionamento. Ela queria ver o que mais havia por aí. E eu não estava disposto a impedi-la. Mas também não estava disposto a esperar por ela. Eu tinha minha casa, minha vida e minha dignidade. E isso valia mais do que qualquer relacionamento com alguém que não sabia o que queria. 3 semanas depois de Helena ter ido embora, recebi uma mensagem dela. Só 4 palavras. Podemos nos encontrar? Nada de oi ou como você está. Apenas isso. Sinceramente, eu ri quando vi a mensagem. Depois de tudo o que aconteceu, agora ela queria conversar. Eu não estava disposto a me jogar de cabeça em qualquer conversa para relembrar qualquer nonsense que estivesse passando pela cabeça dela. Mas também não sou do tipo que deixa as coisas sem resolver. Então eu respondi. Quando e onde? Ela sugeriu o parque onde sempre íamos. Aquele cantinho no centro onde passávamos horas fingindo que a vida não era tão agitada quanto realmente era. Eu aceitei, principalmente porque queria ver qual desculpa ela iria tentar me dar dessa vez. Uma parte de mim já sabia que isso não seria um pedido de desculpas genuíno. Era mais uma tentativa sem graça de se justificar. No dia do encontro, cheguei 10 minutos antes. Não porque eu estava ansioso, mas porque não queria dar a ela a satisfação de chegar primeiro e sentir que tinha o controle da situação. Peguei um café no caminho e me sentei em um banco perto da fonte grande, tomando lentamente enquanto esperava. Quando ela chegou, percebi 2 coisas. Primeiro, ela parecia estar sobrecarregada, como se tivesse passado os últimos dias refletindo sobre tudo. O cabelo preso, sem maquiagem, usando aquele suéter grande que ela sempre pegava quando sentia culpa por algo. Segundo,
Ela parecia menor de alguma forma, não fisicamente, mas de uma maneira que mostrava que ela não estava tão confiante quanto antes, quando saiu da minha casa 3 semanas atrás. Ela me viu, acenou de maneira estranha e veio até mim. Eu não me levantei. Apenas me recostei na cadeira e assenti com a cabeça. Se ela queria conversar, teria que fazer o trabalho. Eu não ia facilitar as coisas para ela. Obrigado por me encontrar. Ela começou sentando-se. Eu não respondi. Apenas levantei a sobrancelha e esperei que ela fosse direto ao ponto. Deixei ela se sentir desconfortável por um momento. Ela merecia. Então, começou uma explicação longa e cheia de desculpas sobre como ela estava se sentindo perdida e confusa quando pediu o tempo. Tentou fazer parecer que estava fazendo um favor a mim, se afastando para tentar se entender. Eu não queria te arrastar para baixo enquanto tentava lidar com meus sentimentos. Ela disse, evitando olhar para mim. Isso me fez rir por dentro. Me arrastar para baixo? Eu não era o problema. Minha vida estava estável. Quem não sabia o que queria era você. E de algum jeito você conseguiu se convencer de que sair foi um ato altruísta. Eu só precisei de tempo, ela continuou, como se estivesse fazendo alguma descoberta sobre si mesma. Eu quase rolei os olhos. Quando ela finalmente parou de falar, eu disse, mantendo o tom neutro. E como esse tempo funcionou para você? Ela ficou desconcertada. Piscaram seus olhos algumas vezes, claramente não esperando uma resposta tão direta. Foi revelador. Ela respondeu hesitante. Eu não precisava de mais explicações. Eu já sabia o que ela estava fazendo. Ela tinha saído à procura de algo fora do relacionamento, tentando preencher um vazio com a atenção de outros caras. E no final das contas, eu havia deixado ela ir. Não porque não me importasse, mas porque já não estava disposto a esperar mais por alguém que não sabia o que queria. Ela achava que poderia voltar quando as coisas não saíssem como ela esperava, mas a verdade era que eu já estava resolvido. O tempo que ela pediu era mais do que o necessário para que eu percebesse que não havia mais volta. Não era sobre ela, ou sobre nós, mas sobre mim. Eu tomei uma decisão. Eu estava pronto para seguir em frente, para dar valor à minha própria vida e ao que eu tinha construído para mim mesmo. Eu sabia que não precisava esperar mais. Eu estava disposto a continuar minha jornada sem mais distrações, sem mais incertezas. O que quer que Helena tenha feito ou decidido, já não me afetava mais. Eu era livre para ser quem eu quisesse ser, sem precisar mais fazer concessões para algo que nunca foi recíproco. Eu estava finalmente no controle. Eu percebi que não estava mais me questionando constantemente ou tentando adivinhar o que ela queria ou precisava. Eu não ficava preocupado se algo que eu dissesse ou fizesse a faria perder a paciência. Claro, ainda havia momentos em que pensava nela. Não era como se ela tivesse desaparecido completamente da minha mente, mas esses momentos foram se tornando cada vez mais raros com o passar das semanas. Quando eu pensava nela, não era com raiva ou tristeza. Era mais uma sensação de indiferença. E essa indiferença foi se tornando ainda mais evidente quando amigos em comum começaram a mencionar seu nome em conversas. Um amigo comentou que a viu em uma festa, e eu simplesmente respondi, que bom para ela. Eu não pedi detalhes. Não me importava em saber com quem ela estava ou o que estava fazendo. Não fazia mais diferença para mim. Quando um mês se passou desde o nosso último encontro, eu me senti uma pessoa completamente diferente. Não porque eu tivesse mudado, mas porque finalmente tinha voltado a ser quem eu realmente era. A versão de mim mesmo que não precisava fazer concessões para o conforto de outra pessoa. Uma das melhores partes de tudo isso foi perceber o quão mais forte eu sou do que eu mesmo acreditava. Quando a Helena se foi, eu poderia ter deixado isso me destruir. Eu poderia ter afundado na autocomiseração, ou até tentado reconquistá-la. Mas eu não fiz nada disso. Eu me mantive firme, segui em frente e construí uma vida melhor para mim no processo. Não se tratava de provar nada para ela ou para qualquer outra pessoa. Era sobre provar algo para mim mesmo. E eu consegui fazer isso. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é deixar para trás o que está te impedindo de avançar. Seja um relacionamento tóxico, uma situação sem futuro ou até mesmo uma mentalidade que te mantém estagnado. Deixar ir pode ser a coisa mais libertadora do mundo. Para mim, isso significava dizer adeus a Helena e a tudo o que ela representava. E valeu a pena. Agora, mais seguro do que nunca, posso afirmar com total confiança que tomei a decisão certa. Já haviam se passado cerca de 6 semanas desde que a Helena e eu não tínhamos nenhum tipo de contato. Eu não estava mais checando suas redes sociais. Não me importava com o que ela estava fazendo e definitivamente não sentia falta dela. Para mim, aquele capítulo estava fechado. Então, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido dizendo: "Oi, sou o Ryan. Podemos conversar? É sobre a Helena." Eu quase não respondi. Ryan? Quem diabos era Ryan?
Eu não estava interessado em nenhum tipo de drama, e a ideia de me envolver novamente com o mundo da Helena me fez balançar a cabeça. Mas a curiosidade falou mais alto. Respondi com uma simples pergunta: o que você quer? A resposta dele veio rapidamente. É melhor se conversarmos pessoalmente. Podemos nos encontrar? Eu não fazia ideia de qual era a intenção desse cara, mas algo na mensagem parecia estranho. Se fosse a Helena entrando em contato, eu nem teria dado a ela a mínima. Mas isso era diferente. Contra minha melhor intuição, aceitei encontrá-lo em um café no centro no dia seguinte. No pior dos cenários, eu perderia 30 minutos da minha vida. No melhor, eu entenderia por que esse cara achava que era necessário conversar comigo. Na tarde seguinte, entrei no café e o avistei imediatamente. Ele estava sentado em uma mesa no canto, mexendo em sua xícara. Um cara na casa dos 30 anos, bem arrumado, parecia um daqueles tipos que provavelmente passa metade da vida no LinkedIn. Me sentei na frente dele, sem me preocupar com pequenas conversas. Você é o Ryan? Perguntei. E ele assentiu, parecendo mais nervoso do que eu esperava. Sim, obrigado por me encontrar, disse ele, se mexendo na cadeira. Eu não sabia se deveria te procurar, mas senti que você merece saber a verdade. A verdade? Eu me recostei na cadeira, cruzei os braços e o observei. Tudo bem, então. Qual é a verdade? Ryan deu um suspiro profundo, como se estivesse se preparando para confessar algo grande. Bom, eu estive saindo com a Helena. Ele começou com os olhos fixos na mesa. Ou estava, enfim. Levantei uma sobrancelha, mas não falei nada. Nenhuma surpresa ali. Eu já sabia que a Helena estava se envolvendo com outros caras desde que se foi. A diferença é que eu não me importava o suficiente para decorar os nomes ou os rostos deles. Ryan era apenas mais um nome na lista. Ele percebeu minha falta de reação e, sem hesitar, continuou, as palavras saindo de forma acelerada. O que acontece é que, quando começamos a sair, ela me disse que vocês tinham terminado, tipo, de vez. Ela falou que o tempo que vocês tiraram foi só uma formalidade e que você já estava emocionalmente desligado. Eu quase soltei uma risada. Emocionalmente desligado? Repeti, balançando a cabeça. Não foi bem assim. Ela pediu o tempo. Eu pedi para ela fazer as malas. Fim de história. Ryan parecia desconfortável, o que sinceramente me deu certo prazer. Ele estava começando a perceber que tinha sido manipulado. Ela fez parecer que você é quem não se importava. Ele admitiu, como se tivesse realmente achado que não tinha outra escolha a não ser seguir em frente. A clássica Helena, distorcendo a narrativa para se colocar como a vítima. Não me surpreendeu, mas confirmou algo. Ela não mudou. Nem um pouco. Então, por que está me contando isso agora? Eu perguntei, inclinando-me para a frente. Qual é o objetivo? Ryan suspirou, passando a mão pelo cabelo, visivelmente incomodado. Porque comecei a perceber algumas coisas, pequenas coisas, que não faziam sentido. Ele não foi mais específico. A conversa foi um daqueles momentos desconfortáveis que, de alguma forma, me fizeram perceber que Helena estava mais perdida do que eu imaginava. E tudo o que ela estava fazendo agora era tentar dar um jeito em uma situação que ela mesma criou. Mas no final das contas, já não me importava. Ela fez as escolhas dela. E eu fiz as minhas. Eu sabia agora que, apesar de tudo, estava melhor sem ela. Ela falava de você de vez em quando, como se você ainda estivesse na jogada. Contava histórias sobre a sua casa, sobre as coisas que faziam juntos, e aquilo não fazia sentido se ela realmente estivesse superando você. Eu não disse nada, apenas assenti, deixando que ele cavasse mais fundo. Quanto mais ele falava, mais ficava claro que ele havia sido enrolado, assim como eu. A diferença é que eu tinha acordado para isso muito mais rápido. Ela não foi honesta com nenhum de nós, continuou ele. Ela fez eu pensar que você era o vilão, mas agora vejo a verdade. Ela estava deixando as opções em aberto, jogando nas duas pontas. E quando as coisas entre nós começaram a desmoronar, ela começou a falar sobre querer voltar para você. Aí estava, a verdadeira razão pela qual ele queria me encontrar. Ryan não estava ali para limpar a própria consciência. Ele estava ali porque se sentiu queimado e não queria afundar sozinho. Deixa eu ver se eu entendi, falei. Minha voz calma, mas firme. Ela te disse que já tinha acabado entre nós. Fez você pensar que eu não me importava e depois tentou me usar como plano B quando as coisas com você não deram certo. Ele assentiu, parecendo constrangido. Mais ou menos isso. Me recostei na cadeira e soltei uma risada baixa. Parece que você teve uma boa dose de problemas, cara. Mas aqui está o ponto. Eu já sabia que ela era assim. Foi por isso que ela não está mais na minha vida. Ryan pareceu surpreso, como se esperasse que eu ficasse furioso ou me sentisse traído. Mas por que eu ficaria assim? A Helena já tinha me mostrado exatamente quem ela era. Eu não precisava que Ryan validasse algo que eu já sabia. Por um momento, ficamos ali em silêncio. Ryan mexia na xícara,
claramente sem saber o que dizer a seguir. Finalmente, ele olhou para mim e disse: Eu só achei que você deveria saber. Não queria que você pensasse que estava maluco ou algo assim. Maluco? Repeti com um sorriso irônico. Eu não sou o cara que foi enrolado. Eu vi tudo o que ela era desde o momento em que ela pediu aquele tempo. Você, por outro lado... Deixei a frase no ar, para que ele sentisse o peso de suas próprias escolhas. Para seu crédito, Ryan não tentou se defender. Ele apenas assentiu, como se já soubesse que tinha cometido um erro ao se envolver com ela desde o começo. Quando finalmente nos levantamos para sair, Ryan hesitou por um momento antes de estender a mão. Eu considerei ignorá-la, mas decidi apertar. Não fazia sentido guardar rancor de alguém que, assim como eu, havia sido vítima dos jogos dela. Boa sorte, disse ele, a voz baixa. Espero que você encontre alguém que mereça você. Você também, respondi, embora não estivesse tão certo de que ele tivesse aprendido a lição. No caminho de volta para casa, não consegui deixar de rir sobre como a situação toda havia ficado confusa. A Helena pensava que podia manter os dois na corda bamba, mas no final, ela acabou ficando com nenhum dos dois. Era quase poético. Ela se sabotou. Após aquela conversa com Ryan, eu estava definitivamente acabado com a Helena. Acabado com ela, com seus dramas, com tudo o que envolvia a presença dela. Eu pensei que a porta já estivesse fechada quando saí do parque, mas o encontro com Ryan colocou a última estaca nesse capítulo. A confirmação de que ela estava jogando os dois, essa foi a última gota que eu precisava para limpar as mãos de toda essa bagunça. Mas claro, a Helena não ia deixar as coisas terminarem tão facilmente. Alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem. Ei, podemos conversar? Tenho pensado muito e realmente quero que a gente resolva isso. Eu nem dei atenção. O que tinha para conversar? Ela não tinha o direito de voltar pedindo uma segunda chance só porque as coisas não saíram como ela imaginava. O silêncio foi a única resposta que ela merecia. Ignorar ela não impediu que ela continuasse tentando, no entanto. Na semana seguinte, ela me enviou mais mensagens. Algumas eram desculpas cheias de autocomiseração e arrependimento. Eu sei que errei. Eu queria poder voltar atrás. Outras tentavam me fazer sentir culpado, como se fosse minha obrigação dar a ela algum tipo de resposta. Eu só preciso de um fechamento. Não mereço isso? Não. Ela não merecia. Fechamento não era algo que eu devia a ela. Depois vieram as ligações. Eu via o nome dela aparecer na tela do celular e, a cada vez, apertava o botão de recusar sem pensar duas vezes. Era quase ridículo ver o quão desesperada ela estava ficando. Ela já havia queimado todas as pontes entre nós e agora tentava reconstruí-las com palavras vazias. Eu não estava comprando nenhuma daquelas desculpas. Uma noite, ela apareceu na minha casa. Eu estava no meio de um projeto de marcenaria na garagem quando ouvi uma batida na porta. No começo, achei que fosse o Alex, que às vezes aparecia sem avisar. Mas quando abri a porta e vi a Helena ali, suspirei. Ela parecia diferente. Não do tipo, estou trabalhando em mim mesma, mas sim no, não estou lidando bem com isso, tipo de jeito. O cabelo bagunçado, os olhos vermelhos e aquela expressão de pena que com certeza funcionaria em alguém mais, mas não em mim. O que você quer, Helena? Perguntei, me apoiando na moldura da porta. Ela hesitou, provavelmente tentando encontrar as palavras certas, mas tudo o que saiu foi: eu sinto sua falta. Eu quase ri. Sentir minha falta? A garota que achava que podia me manter de reserva enquanto testava os outros. Não, obrigado. Eu não sabia o que ela esperava que eu dissesse. Então respondi: você fez sua escolha e eu fiz a minha. Ela rapidamente se desculpou. Cometi um erro. Achei que precisava de algo diferente, mas não precisava. Eu tinha tudo com você e fui cega demais para ver isso. Olhei-a firmemente e disse: você acha que pode aparecer aqui e esquecer tudo o que fez? Não é assim que funciona, Helena. Ela começou a chorar e tentou se justificar. Eu estava confusa, me desculpe. Não podemos recomeçar? As lágrimas não me moveram. Eu não cairia na sua manipulação. Você pediu um tempo, teve. Quis explorar outras opções, fez isso. Agora lide com as consequências. Não é mais meu problema. Ela ficou em silêncio por um momento e então perguntou: e tudo o que construímos juntos? Não significa nada? Significa, respondi. Mas eu não te odeio, não estou com raiva. Só não vou deixar você voltar para a minha vida por causa de um erro. Você precisa seguir em frente. Eu já segui. Ela assentiu, enxugou as lágrimas e murmurou: me desculpe por tudo. Eu não respondi. Fechei a porta enquanto ela se afastava, sem olhar para trás. Não senti nada, só alívio. Depois disso, ela não tentou mais entrar em contato. Eu estava finalmente em paz, sem ela na minha vida. Comecei a planejar uma viagem que sempre quis fazer, focando em mim mesmo. Algumas semanas depois, soube de sua queda
com a vizinha me contando que ela perdeu o emprego e estava com dificuldades para encontrar um lugar para morar. Ela havia queimado muitas pontes e estava pagando o preço. Dentro de mim, senti uma certa satisfação. Ela teve a chance de ter uma vida estável, mas preferiu sair, e agora estava pagando por isso.